Esta é a 8ª edição do programa A Voz da Educação no Ar. Lembramos que ele é parte do projeto Criando Redes de Conexão em Tempo de Pandemia e tem justamente aquele objetivo, o objetivo de auxiliar as famílias, de auxiliar as tantas gentes que precisam nesse momento de um apoio para vivenciarem com mais tranquilidade esse período de pandemia. Tem também o apoio das TVs, Latinha, da TV Beija-Flor, da TV Guanambi. Na produção estamos com a professora Marinalva Nunes dando a sua contribuição, na edição também o Reginaldo Eloy e na apresentação eu, Vilma Moura. Mas temos também diversos outros atores que estão contribuindo para essa apresentação e contribuindo sobretudo com o projeto Criando Rede de Conexão em Tempo de Pandemia. A exemplo disso foi o webinário realizado recentemente, o webinário intitulado Educação no Território do Sertão Produtivo em Período Pandêmico. Foi uma grande e importante atividade realizada em nome da educação e uma atividade que justamente contou com a participação de grandes e diversos atores sociais, tanto do campo dos conselhos, dos fóruns, enfim, diversos atores sociais que efetivamente vêm contribuindo com a educação no nosso município, seja de forma direta ou seja de forma indireta. Esse webinário, ele dialogou tanto com o campo institucional, tanto quanto o campo social. E ele justamente proporcionou aquilo que é necessário para principalmente uma educação. As mesas tiveram um aspecto plural, um aspecto social, um aspecto justamente autônomo. E trouxeram a atual situação, mas também apontaram diretrizes para as políticas públicas no processo educacional, principalmente nesse período de pandemia. Portanto, queremos aqui parabenizar a todos os envolvidos direta e indiretamente nesse projeto. E principalmente a professora Marinalva Nunes Fernandes. Deixamos aqui a você os nossos agradecimentos. O programa Criando Redes de Conexão em Tempo de Pandemia dessa semana, ele está justamente trazendo o tema o adolescente e o isolamento social, reconhecendo que não é nada fácil para os adolescentes, que até pouco tempo viviam uma vida de intensidades próprias dessa fase, hoje se deparam com mudanças, mudanças sem abraços, sem contatos, isolados, com medo e o pior. Alguns estão solitários no seu próprio lar, mesmo quando tem famílias ou familiares à sua volta. A adolescência, ela é realmente uma fase difícil, mas também cheia de descobertas e de novidades. E quando nesta fase, essa turma enfrenta uma pandemia que os obriga a permanecer em casa, isolados dos amigos, isolados da escola, a situação realmente pode desencadear alguns problemas e deixar os adolescentes mais ansiosos e mais estressados. Para justamente dialogarmos sobre o assunto, o pequeno e contagiante Gustavo fala conosco e conta como estão os seus dias, fala justamente dos seus sentimentos, enfim, ele fala de uma rotina modificada pelo isolamento social e fala também da ausência das aulas presenciais, expressando
a sua preferência pelas aulas cara a cara, como disse aí o pequeno Gustavo. Veja o que ele nos diz. Olá pessoal, me chamo Gustavo, tenho 11 anos e estudo no Colégio José Neves Teixeira, na turma 6º ano B, aqui em Guanambi, Bahia. A quarentena tem sido muito diferente do dia a dia, pois não podemos sair de casa e também a minha rotina mudou completamente. Agora estou acordando bem mais tarde, maratonando filmes e séries, jogando, mexendo no celular, desenhando, escrevendo roteiros, fazendo edições, lendo livros, às vezes fazendo videochamadas com meus amigos. Muitas coisas que eu não fazia antes. Bom, agora eu vou falar sobre as aulas online, que eu não gosto muito. Por que eu não gosto? Pois a professora manda a atividade, nós olhamos, copiamos no caderno, respondemos e tiramos a foto e mandamos de volta para dizer que fez. Só que quando temos uma dúvida, nós mandamos a mensagem no grupo. E temos que esperar a professora visualizar para responder. E nem sempre a resposta que ela mandar, nós vamos entender. Eu prefiro as aulas cara a cara, bora dizer assim. Por quê? Nós copiamos a atividade do quadro e quando tivermos uma dúvida, levantamos a cadeira ou levantamos a mão e perguntamos à professora. Ela responde, se a gente não entender, ela explica novamente. E isso fica mais fácil. Tem seus pontos positivos e os seus pontos negativos. Quais são os seus positivos? Eu posso dormir mais tarde, dormir e acordar mais tarde, como eu tinha dito antes. Eu posso maratonar filmes e séries, que eu adoro fazer isso. Desenhar, escrever roteiros, essas coisas que eu disse antes. E também tem os seus pontos negativos, que são não poder rever os amigos, passear, essas coisas. Também um ponto negativo é ficar 24 horas com meu irmãozinho mais novo. Bom, é isso. Para interagir com o Gustavo, né, com a Maria, talvez, com a Joana, com o Pedro, enfim, com os adolescentes e suas famílias, convidamos Ana Donato, ela que é mestra em educação, é doutoranda em educação, é professora da educação básica e também do ensino superior no município de Guanambi. E ela se destaca como uma grande defensora da educação pública. Portanto, a professora Ana, que há muito acompanha, né, como educadora, como pesquisadora, a trajetória dos adolescentes, de jovens e de adultos, ela traz para este programa importantes aspectos sobre a socialização e sobre a sociabilidade. E ela destaca justamente a escola, nesse contexto, como um espaço de excelência, como um elemento central na vida dos jovens, tanto como lugar de conhecimento, mas também como espaço de interação e de relacionamentos com os diversos atores sociais. Referindo-se, portanto, a este período de isolamento social, a professora Ana, ela afirma, abre aspas, que os adolescentes estão privados de sociabilidade, vivendo conflitos de gerações, fecha aspas. E ela deixa o seu recado às famílias, chamando a atenção para os pais, para os responsáveis, de estarem mais atentos. E diz, abre aspas, vocês são elementos essenciais, fecha aspas. Veremos a fala da professora Ana. Olá, eu sou Ana Donato, professora do Centro Estadual de Educação Profissional em Saúde e Gestão, o CEP de Guanambi, e também professora do curso de Pedagogia da Universidade do Estado da Bahia, Campus 12. Professora, defensora de uma escola pública, laica, gratuita, de qualidade, socialmente referenciada. Antes de começar a discussão sobre a temática que me foi proposta, eu gostaria de agradecer e de parabenizar. Os agradecimentos vão para a professora Vilma, que gentilmente me convidou para estar aqui nesse espaço,
E os parabéns para a equipe que organizou esse belíssimo projeto, criando redes de conexão em tempo de pandemia. Além da professora Vilma, integram a equipe a professora Marinalva e o professor Welton. Falar do tema de adolescência, para mim é bastante gratificante, pois desde sempre eu acompanho trajetórias de vida de adolescentes, de jovens, especialmente as trajetórias educacionais, pois eu sou professora na rede pública de Guanambi há mais de 30 anos. E o que eu trago hoje para a discussão, a abordagem que eu vou fazer, é em relação às instituições. Então eu vou tratar do processo de socialização e de sociabilidade. Os indivíduos, eles se constituem como ser humano no seu processo de interação com o outro. E nesse processo de interação, a sociologia costuma dividir em 2 momentos. A socialização primária, quando o indivíduo ele interage dentro da família, com as pessoas mais próximas, e a socialização secundária, quando o indivíduo parte para outros espaços. A escola é um espaço de excelência para a interação secundária. E a escola, ela é essencial porque ela é um elemento central na vida dos jovens e dos adolescentes, especialmente aqui no Brasil. E quando a gente fala de escola, a gente precisa pensar sobre o papel da escola. Qual é a função da escola para esses tempos modernos? Ela é o lugar do conhecimento, mas ela é o lugar da interação também. Então, em relação ao conhecimento, os alunos vão para a escola para compartilhar todos os conhecimentos científicos acumulados e interagir com esses conhecimentos, criando expectativas de aprendizagem. Para o espaço de interação, os alunos vão para a escola para se relacionar com os colegas da mesma idade, se relacionar com professores, se relacionar com outros atores sociais presentes nos nossos espaços educacionais. E essa relação, essa interação é essencialmente importante na construção ou na complementação da sua identidade e da sua autonomia. Mas a gente sabe que desde março a gente está vivendo uma situação que é uma situação que a gente nunca visualizou. Que os alunos um dia estavam na sala de aula e no dia seguinte foram avisados que não poderiam ir mais à escola, que não poderiam ir mais aos campinhos de futebol, que não deveria frequentar festas, que não deveria sair com seus pares, né? E isso traz algumas questões e alguns problemas, né, relacionados à questão psicológica dos alunos. Então, eles sofrem. Claro que todos sofremos, mas os adolescentes, eles sofrem de uma maneira especial, porque essa época da adolescência é a época da liberdade, é a época que eles estão adquirindo liberdade. Talvez é o momento da primeira namorada ou namorado, é o momento da primeira festa, do primeiro sair com os colegas para uma lanchonete. E, nesse momento, eles estão privados desses momentos que fazem parte da adolescência. E aí, a gente pode considerar que são medos que os jovens têm e, não podendo frequentar esses espaços, os jovens são privados de sociabilidade. Isso acarreta estresse, ansiedade, medo. Uma professora que estuda juventude, ela disse que os jovens eles têm vários medos. O medo de sobrar no mercado de trabalho, o medo de ficar desconectado em relação às redes sociais, o medo de morrer. Mas a gente pode acrescentar nesse momento outros tipos de medo. Então, o jovem, ele tem medo de que um familiar seu, não é, ele venha a ter o contágio com a Covid e um agravamento de saúde até o caso do óbito. Então, ele convive com esse estresse do medo. E o medo
da incerteza do futuro. Até quando vai continuar esse processo? Até quando a pandemia vai continuar? Então, os jovens, eles se questionam e eles vivem essa ansiedade, essa angústia e que afeta psicologicamente cada um de maneira diferente. Então, claro que a gente pode dizer que existe um diferencial dos jovens, porque ele, diferente dos adultos, ele tem uma capacidade de adaptação muito maior a novas situações. Só que essas novas situações, elas estão ligadas à questão social. Então, são jovens que podem ter internet, que podem ter um celular, que podem estar conectados com seus colegas, que podem fazer novas amizades, que podem buscar outras aprendizagens e podem buscar as interações naquele espaço. Mas muitos jovens, especialmente das camadas populares, que habitam a escola pública, eles não têm acesso a todas essas ferramentas. Então, eles estão em suas casas, convivendo com seus pais, vivendo o conflito de gerações, vivendo a ansiedade, e a gente sabe que a questão da depressão vem aumentando muito entre os jovens, e muito mais agora nessa época de pandemia. Então, o que é que a gente pode pensar? É um momento muito importante para se acompanhar os adolescentes, e como os professores, eles não têm a possibilidade de ter essa interação face a face, cabe à família, aos pais, aos responsáveis, estarem atentos a esses jovens que, nesse isolamento, têm sintomas de estresse, têm sintomas de ansiedade, sintomas de depressão, e tentar resolver da melhor forma possível esses elementos. Então, os pais são elemento essencial nesse momento, porque eles é que estão interagindo com os jovens. Muito obrigada. Em especial atenção aos adolescentes e suas famílias e aos apontamentos trazidos pela professora Ana Donato, convidamos para interagir conosco nesse assunto tão delicado, e de tamanha relevância, a professora psicóloga clínica Jussara Aguiar. Ela é especialista em psicologia escolar, em saúde mental coletiva, é professora do curso de psicologia e coordenadora também desse serviço na UniFG, no município de Guanambi. E ela nos traz duas importantes indagações. Abre aspas, como os adolescentes estão se comportando neste período e como os adultos estão lidando com essas questões juntamente a eles, fecha aspas. As respostas, elas precisam ser buscadas juntamente aos adolescentes. As relações afetivas precisam ser reestabelecidas. O que eles estão vivendo não é uma escolha, e sim uma imposição de uma nova forma de convivência a nível mundial. Disse, portanto, a professora Jussara Aguiar. E ela traz importantes recomendações aos pais, aos responsáveis. E finaliza, abre aspas, é através do diálogo que a gente se constrói e mantém uma boa perspectiva de vida, seja presente ou mesmo traçando o nosso futuro. Fecha aspas. Olá, meu nome é Jussara, eu sou psicóloga, atuo enquanto psicóloga clínica e professora universitária do curso de psicologia. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o adolescente, diante desse isolamento a qual foi proposto para todos nós, em que estamos vivendo, que é sobre esse coronavírus. Então, como os adolescentes estão se comportando nesse período? Como os adultos estão lidando com essas questões juntamente a eles? Sabemos que esse é um momento único, em que exige aí a gente estar se adaptando às muitas mudanças repentinamente, trouxe muitas questões novas para todos os seres humanos e existe, a gente sabe que existe um inimigo lá fora e nós temos que ficar protegidos
temos que estar protegidos, temos que proteger, né, os outros, e isso requer toda uma experiência nova, novas rotinas a serem adaptadas, e então vamos estar trazendo uma discussão frente a essas questões, né? Então, assimilando a tudo que se passa na vida, nós priorizamos muito as urgências, a gente sabe disso. Então, nós pensamos geralmente nos idosos, né, que são mais vulneráveis, nos adultos que estão se organizando aí frente aos seus trabalhos, né, para estar sobrevivendo financeiramente, as crianças estudando em casa, o que não tem uma certa autonomia para isso, os adultos, então tem que dar uma atenção, né, maior a essas crianças, e os adolescentes, por sua vez, aparentemente, né, resistentes aí a esse coronavírus, né, resistentes, né, e já tem uma certa maturidade para dar conta de si, dar conta, né, dos afazeres, e não trabalham geralmente, né? Então, portanto, essas suas queixas, né, essas queixas, elas podem passar despercebidas, né, no caos atual que todos nós nos encontramos, e há pouco espaço, muitas vezes, para esse sofrimento, né, que é vivido por esses adolescentes. Mas a gente talvez possa se perguntar, né, o que se passa na mente desses adolescentes? Né? Como é que eles estão se suportando ou suportando ir contra aí a esse natural, nessa idade que é a socialização, né? A sociabilização, a procura de um grupo que está estruturante sim nessa faixa etária. Então acho que a gente começa a fazer algumas perguntas e que a gente precisa buscar necessariamente algumas respostas para isso. Então, os encontros virtuais, por vezes, né, que a gente costuma ver nessa faixa etária, eles não suprem, né, totalmente. Em contrapartida, tem que estar 24 horas por dia, né, por um tempo indeterminado com a família, né, o que pode ter sim uma boa experiência, mas nem sempre essas relações elas são fáceis. E os conflitos, obviamente, eles podem se apresentar de forma intensa. Então, cabe, né, aos pais, aos responsáveis, aos adultos, estar convencendo de que não podem estar saindo de casa, né, e isso vai gerando toda uma angústia frente a esse caos a que estamos vivendo. Então, é dito a esses adolescentes, por vezes, que são praticamente, né, imunes, mas que precisam sim ficar isolados para estar protegendo os outros, né? As outras pessoas que estão ao seu redor, o mundo como um todo, né? Então pode sim ser transmissores aí assintomáticos, conforme a gente já ouve muito isso, né, nos jornais. Podemos estar pensando quantas fantasias aí podem, né, decorrendo disso, né? Posso carregar em mim esse coronavírus, é algo mortal, já não sei se eu tenho, se eu não tenho, pode matar pessoas, né, muito próximas, a qual eu tenho um afeto muito grande. Então eles podem sim estar se perguntando por isso. Mas será que o que eles de fato estão pensando, né, necessariamente a esse contexto? Como é que eles lidam com esse sentimento, né, de estar perdendo alguma coisa, ou estar perdendo alguém? Quantas coisas na sua rotina que deixaram de ser feitas, né, as baladas, conforme são ditas aí no linguajar, né, os shows, os encontros, eles não estão acontecendo, apenas às vezes virtual, e isso às vezes não é o suficiente, né? Pequenos lutos aí vão se somando e não encontram espaço, né, e nem relevância necessariamente para que sejam ouvidos, e que isso pode trazer sim muitos sofrimentos. Então o futuro ele também parece estar um tanto ameaçado, e a adolescência, essa transição, né, de criança para a vida adulta, surgem muitas dúvidas, o que é considerado dentro de uma normalidade, né, de como vão se construir, de como vão se constituir enquanto seres humanos. E agora nós
A todo tempo a gente é bombardeado de muitas notícias sombrias, não se sabe o que vai acontecer ou quando, né? Fala-se aí que o mundo vai mudar, mas mudar em que sentido? A economia vai se desfazer? Como é que a gente tem esperança diante de um cenário como esse? E nessa fase da adolescência, de fato, há um turbilhão de notícias e, ao mesmo tempo, eles passando também por uma transição de mudanças no seu próprio corpo. Então, isso torna-se um tanto mais confuso, principalmente quando não há respostas para tais perguntas. Então, como lidar com uma angústia, né, do adolescente estando todos saturados com tantos problemas? Eu acho que é uma pergunta que a gente precisa fazer e buscar respostas juntamente com eles. Temos que estar suportando, né, e esperar, mas é importante estar considerando, embora mais resistentes aí ao vírus, os adolescentes vivem numa fase de sofrimento psíquico, sim, né? A compreensão pode ser extremamente aí valiosa nessas relações, né, que a gente pode estar considerando produtivas nesse período. Então, as relações afetivas, elas precisam ser mais fortalecidas, né? Precisam de uma estrutura, de um senso de normalidade para manter aí uma estabilidade emocional, o que pode parecer mais difícil, né, em tempos aí do ensino à distância, o afastamento dos amigos, cancelamento de festas, conforme foi citado, né? Mas é algo que a gente precisa procurar mudanças, novas rotinas, para então pensar nessa estabilidade, né, emocional e propiciar isso ao adolescente. Fazer com que ele venha a enxergar esses novos momentos, esse período, né, que veio à tona aí não só para eles, mas para todos nós. E a rotina, ela precisa se refazer. A rotina, ela traz sim segurança, né, os vínculos com a escola, o trabalho, com a família, a própria internet, eles precisam ser ressignificados. E a partir dessa ressignificação, que por vezes eles conseguem se estruturar psiquicamente, ok? Então, além dessas relações afetivas, né, que precisam serem restabelecidas, né, a gente precisa encontrar alguns caminhos para saber lidar, né, com o próprio adolescente, conversar sobre a doença, né, que doença é esse, que coronavírus é esse. Então, os pais precisam estarem abertos a essa conversa, né, traduzindo aí de forma muito clara e simples diante essa atual crise mundial a qual nós estamos vivendo. Então, para os adolescentes, o que pode parecer de uma certa forma essas medidas, essas regras serem estabelecidas de forma injusta, mas não é uma escolha que foi dada, né? Talvez a gente pode colocar uma imposição. E uma imposição epidemiológica, diante de uma situação epidemiológica, que é o bem para todos, não é só para uma única, para um grupo apenas, mas para todos nós a nível mundial. Então é necessário haver uma compreensão, né, que esse confinamento ele não significa um castigo ou uma medida corretiva, mas uma demonstração mesmo de cuidado, né, com ele e com quem ele está convivendo, que ele mantém essas relações, e com o outro, mesmo que não tenha essa convivência, né? Então, medidas de prevenção precisam ser esclarecidas para esse público. Manter a rotina é um outro fator muito importante, né? Porque a manutenção dos hábitos sociais aí, emocionais, saudáveis, é importante sim para o bem-estar social, mental desse adolescente, porque traz tranquilidade, né, diante desses momentos de incertezas, o que vai facilitar aí realmente é o retorno dessas atividades rotineiras diante desse isolamento social. Então, estabelecer o que fazer
os horários de cada tarefa ajuda sim a ter um foco maior, dá um sentido aos afazeres, né? O que ele fazia antes talvez não faça da mesma forma, mas pode fazer de uma forma diferente, a qual ele mesmo pode estar sugerindo juntamente com seus responsáveis, elaborar uma programação de atividades cotidianas, né? Como acordar em determinado horário, caso seja necessário por conta de uma aula que ele precisa assistir, né? Tomar um banho, trocar roupa, estudar, se alimentar, se exercitar, dormir bem, enfim, ele vai estar criando essas rotinas que são favoráveis para o seu bem-estar psíquico. Então, vale sim separar esse tempo, né, para um envolvimento de ações e que possam ficar mais fortalecidas diante os cuidados com os familiares, os vizinhos, os amigos e tantos outros. Outra questão é a boa convivência, né, com esses pais, com os irmãos, com quem ele esteja, né, convivendo. Então, a gente sabe que os adolescentes eles estão sim vivendo uma convivência intensa, né, e prolongada com esses pais, o que antes passavam uma manhã na escola, né, sem a convivência dos pais, hoje passam a tarde, enfim, depende da rotina de cada um. Então, essas imposições de uma nova forma de viver, uma nova forma desses relacionamentos, pode estar sim intensificando alguns conflitos, o que já era existente e agora tornou mais intenso. Então, uma saída para isso é estar talvez engajando aí, né, uma rotina dentro de casa, conforme a gente havia dito, mas de uma forma em que há uma participação desse adolescente juntamente com os adultos. Então, de uma maneira mais construtiva, né, em que a formação aí de uma equipe familiar, né, seja viável, dividindo as tarefas com o objetivo mesmo de estar cuidando do outro, de que se importa realmente com o outro. E isso é uma ferramenta, né, para estar melhorando essas relações, assim como estar estabelecendo esses horários, o lazer propriamente, né, com a família, a fim de estar fortalecendo os vínculos aí afetivos e tantas outras questões que podem ser dialogadas e decididas de acordo a convivência que é estabelecida nesse grupo familiar. Compartilhar o dia a dia com os amigos, né? Não é que vocês estejam aí distantes, mas que vocês não possam se relacionar. Pode sim. A gente sabe que a ruptura aí foi de uma forma abrupta, né? Diante esse suporte isso social, o que pode gerar, já gerou, né, reações aí emocionais, frustrações perigosas realmente para o comportamento dos adolescentes, mas o que caracteriza uma importância mesmo para o convívio, uma validação aí de novos fazeres. Então, o canal de comunicação com esses amigos, né, a socialização, ele deve ser mantido, né, pelo meio mesmo das redes sociais. Hoje o que está mais aí à tona, né? Todo mundo está usando. Então, é claro que utilizar essas redes sociais com limite, né? Tendo uma supervisão dos próprios adultos, isso é muito bacana. Não é que tenha que ter uma proibição, mas vamos conversar sobre o que você quer assistir? O que você pensa em assistir? Ah, tá bom. Então vamos explicar, vamos conversar. É através do diálogo que a gente começa a entender o pensamento do outro, de como está se formando. Então, o uso prolongado, né, e próximo na hora de dormir, isso pode causar, né, uma insônia, um estresse e outras alterações assim mentais, corporais. Isso pode trazer complicações nesse sentido. Então, é só uma questão de ajuste aí nessa sua rotina. Monitorar o comportamento, né? Então, alterações bruscas de comportamento aí de sociabilidade, sim, são sinais de alerta para os responsáveis, para o próprio adolescente de se perceber nesse formato, né? O excesso de irritabilidade, aumento de uma agressividade, uma intensificação aí do isolamento, que realmente vai causando, né, uma angústia, mudanças nos padrões de sono, alimentar também
de forma adequada. Isso traz um ganho muito bom, né? Porque tudo que a gente come, isso também produz psicologicamente de uma determinada forma. Então a gente tem que estar atenado aos excessos dos pensamentos negativos, por sua vez, né? Uma sensação aí de um fardo muito grande, o raciocínio de que atrapalha a vida, né, das pessoas, de que ama, ou a distorção realmente de uma verdade que cai em alguns riscos, né, de um pensamento um tanto destrutivos, e aí que levam muitas vezes a essas questões a um comportamento que possivelmente possa ser indesejável, né, para os responsáveis e para o próprio adolescente, tá? Então, vamos manter esse diálogo, né, essa vigilância aí, para que haja um diálogo. O papel de cada um, né, nessa prevenção, acho que todos nós temos esse papel muito importante, né, desde as criancinhas até os idosos. Então, o adolescente ele deve ficar atento, sim, às suas emoções, os seus sentimentos, às oscilações comportamentais. É muito importante ter conhecimento sobre, né, o seu corpo, a maneira como você pensa. Então, caso perceba aí o surgimento, né, desse pensamento negativo, deve sim estar procurando uma pessoa que te acolha, né, uma pessoa que você se sinta confortável em estar trazendo as suas angústias, porque é a partir daí que então você se encontra, né, e você pode traçar novos caminhos nesse período, né, de pandemia. Então, são questões, né, que nós estamos vivendo, né, que está trazendo muitas conturbações a nível psicológico, mas quer dizer que a gente pode estar encontrando novos caminhos também para que a gente se encontre, né? Perceba de fato quais são os sentimentos que estão aflorados, para a partir daí, né, caminhos serem tracejados e ressignificados. Então, ficamos por aqui, espero ter colaborado, e se porventura houver uma necessidade também da gente estar fazendo encontros virtuais, onde venha pontuar, né, questionamentos, terem dúvidas, estou à disposição para que a gente possa bater um papo, porque é através do diálogo que a gente sim se constrói e a gente mantém aí, né, uma boa perspectiva, né, de vida, seja presente ou mesmo traçando aí o nosso futuro. Até mais e foi um prazer estar aqui com vocês. Finalizando as nossas participações, agradecemos a Gustavo, agradecemos a professora Ana Donato, a psicóloga professora Jussara Aguiar, né? Mas queremos agora trazer justamente nesse espaço ela, a Doane Aquino, uma jovem estudante, aluna do ensino médio da Rede Pública Estadual de Guanambi, e ela, com seu jeito lindo, com seu jeito alegre e descontraído de ser, ela fala também sobre o assunto, mas ela fala a partir de um conhecimento que tem originalidade da sua vivência como jovem, principalmente da sua vivência nesse período de isolamento social. Portanto, veremos o recado da Doane Aquino. Olá pessoal, como é que vocês estão? Como é que vocês estão passando por esse isolamento social e essa pandemia que estamos vivendo? Então, meu nome é Doane Aquino e eu sou aluna do Colégio Modelo Magalhães de Guanambi. Eu quero deixar aqui sugestões de como lidar com os adolescentes, como passar nesse momento, já que a gente não está podendo sair, a gente não está podendo ter contato. Só se você não tem a necessidade de se isolar, tá bom? Isole assim do mundo exterior, mas nós temos uma telinha, nós temos pessoas do nosso lado em casa. Se você não tiver pessoas que você confia dentro da sua casa, dentro da sua família, você liga para um amigo que você confia e desabafa com ele. Você não precisa estar guardando tudo isso, porque isso vai te matando aos poucos, entendeu? Isso vai te levar a uma crise de pânico, a uma ansiedade futuramente. Isso vai te levar, não
Deus livre guarde, nós todos, de que possa ocorrer com pessoas do nosso lado, ou com a gente mesmo, de um suicídio ou depressão, alguma coisa assim. Então, converse, se expresse, confie em pessoas que estão ao seu lado. E também converse com as pessoas da sua casa, da sua família. Talvez eles também estejam passando por problemas, assim como eu e você. E tire um tempo ou um dia para cuidar de você, para fazer coisas que você gosta. Cuidar de você. Faça coisas que lhe façam bem. Foque em coisas que não seja somente sua obrigação. Vou fazer isso porque é minha obrigação fazer essas atividades. Se você não estiver tendo psicológico para fazer as atividades, tudo bem, entendeu? Relaxa. Deixa, quando você estiver bem, você faça suas atividades. Porém, você foca em coisas que lhe façam bem, tá bom? Pesquise. É muito bom pesquisar coisas que você gosta, coisas para aprimorar o seu conhecimento. Então, pessoal, eu espero que eu tenha ajudado vocês com essas informações e tenha ajudado vocês a sobre o que se preocupar, a tomar conta dos adolescentes que estão ao seu redor e talvez na sua própria casa. E é isso. Esse foi o assunto que eu pude trazer hoje a vocês, que eu pude trazer a discussão, foi o conhecimento que eu tenho, que eu procurei. E eu espero que vocês tenham gostado e é isso. Tchau! Chegando ao fim da 8ª edição do programa A Voz da Educação no Ar, nós deixamos, portanto, mais uma vez os nossos agradecimentos a Duane Aquino e aos demais, dizendo que cada um seja capaz de ouvir a voz do outro, considerando a dor e as dificuldades de cada idade, pois elas, sem dúvidas, elas são diferentes. O que não podemos é promovermos um isolamento familiar no universo de isolamento social. Até o próximo programa. Desejamos que cada um esteja na sua casa ou no seu espaço, mas que Jesus esteja na casa de todos. Obrigada.